Vamos tricolores, meu nome é Sérgio Moretti e hoje a gente está num misto aqui do Vamos Opinião com Vamos Notícia. A gente tem um pouco de notícia e um pouco de opinião. Nós vamos falar sobre esse mercado de transferência. O Fluminense não contrata ninguém, agora apareceu alguns nomes, né? A gente já estava se questionando muito e começou a aparecer um nome atrás do outro da MLS. Né? Por que todos esses nomes da MLS? Né? Agora teve o Lúcio, né? Parece que o Fluminense já está negociando, parece que o Santi Moreno também está perto de contratação, né? E teve o Navarro, que já jogou, que é da base do Fluminense, jogou pelo Botafogo, jogou pelo Palmeiras e também está na MLS. Vamos tentar entender um pouquinho do que está acontecendo com o mercado, no Fluminense no mercado, como que está essa questão do Fluminense com dinheiro, da onde está vindo esses recursos que o Fluminense está usando para a contratação. É importante a gente conversar um pouquinho sobre isso. Vamos lá, galera, falando um pouco de dinheiro. O Fluminense teve um ano, né, já tem um ano, com superavitário, já teve um ano com a participação no Mundial com recursos muito a mais do que o Fluminense planejava. O Fluminense planejava ali, em torno dos seus gastos, a primeira fase da competição, passar ali para a oitava de finais e tudo que veio adiante, né, a vaga para a quarta e a vaga para a semifinal, fez o Fluminense arrecadar mais do que o planejado. E esse mais do que o planejado ainda não chegou no cofre do Fluminense. Sim, esse dinheiro ainda está para chegar no Fluminense, né? O Fluminense recebe o dinheiro da primeira fase, a fase de grupos. Que será que a gente ainda tem esse dinheiro em caixa, senhores? Eu acredito que não. Né? Acredito que esse dinheiro já foi gasto em compras como Soteldo, em compras como Canóbio lá no início, porque já era uma verba projetada. O Fluminense já tinha uma ideia ali no seu balanço que atribuía o quanto ele poderia arrecadar com o Mundial e já tinha gastado aquele dinheiro antecipadamente. Fato é, chegamos no Mundial mais do que estava projetado. Entrou um recurso. Só que temos um obstáculo para trazer esse recurso para dentro do Fluminense, que é o fisco. Né? Você tem lá o leão americano, no caso, que pega boa parte do dinheiro e você tem que pagar o imposto lá nos Estados Unidos. O Fluminense tenta inteligentemente uma manobra para conseguir driblar ali o fisco dentro das regras legais, tributárias legais lá nos Estados Unidos. O Fluminense procurou um escritório muito grande. A busca por maximizar esses recursos é muito importante para o Fluminense. Fugir da dentada do leão, lá do Trump, do leão americano, né? O Fluminense procura um escritório especializado em direito tributário e está vendo a melhor forma desse dinheiro entrar para os cofres do Fluminense ou nem entrar para os cofres parte dele. Como assim? Né? Existem dois tipos de impostos que você paga. Você paga um imposto lá pela arrecadação, pelo lucro que você tem, e tem um imposto que você vai pagar por trazer esse dinheiro de volta ao Brasil. E existe muito incentivo do governo americano para que o recurso que você arrecade dos Estados Unidos fique por lá. Então o Fluminense está tentando contratações da MLS, possivelmente por causa disso. Ele pode abater parte do imposto de renda, imposto americano, né, do imposto ali, em cima dessas compras de jogadores que o recurso permaneceria nos Estados Unidos. Temos uma outra grande dificuldade, né? Primeiro já tentamos esclarecer essa parte da MLS, né? Mas temos uma grande dificuldade também, que é fluxo de caixa. Essa não é uma dificuldade só do Fluminense, é uma dificuldade do futebol brasileiro. O futebol brasileiro enfrenta problemas seríssimos de fluxo de caixa, porque os nossos recebimentos são descolados do nosso fluxo de pagamento. Né? A gente tem ali os salários mensalmente e vamos receber televisão uma época do ano, né? Vamos receber sócio-torcedor entrando em outra época do ano, premiações em outra época do ano, nem sempre casado com as despesas. A maioria das vezes não casado. O Fluminense fez compras muito altas no mercado no primeiro semestre. Sim, apesar de algumas compras a gente questionar, o Fluminense foi o quarto clube que mais gastou no primeiro semestre. Muito pensando já na arrecadação futura, que tinha para receber, principalmente ali do Mundial. E aí é informação. Agora nós estamos a parte aí do Vamos Notícias, né? Eu apurei com algumas pessoas que lidam com venda e compra de jogadores, que agenciam jogadores, que no mercado é visto como o Fluminense tendo um dinheiro muito grande a receber, mas sem dinheiro de curto prazo. O
Fluminense não teria dinheiro para curto prazo para pagar uma entrada grande de um jogador. E isso tem dificultado as compras, por exemplo, do Rinestrosa, que é um time que o Atlético Nacional está disputando a Libertadores da América, né? É um time que tem uma expectativa muito grande em cima dele, é o principal time colombiano, e o Rinestrosa, se o Fluminense contratasse, o time do Atlético Nacional queria um dinheiro à vista para conseguir trazer outros jogadores. E o Fluminense não tem esse valor para pagar à vista. A estratégia de negociação do Fluminense vem sendo o quê? Oferecer entradas pequenas e parcelamento para o futuro. Não é só o Fluminense que faz isso, mas o Fluminense tem feito muito isso por necessidade do seu fluxo de caixa, porque tem recebimentos que ainda não chegaram no nosso cofre. Por exemplo, a premiação das fases eliminatórias do Mundial, que é sim o maior recebimento ainda a receber. John Arias mesmo foi comprado parcelado. Vocês lembram que se fosse à vista, o time poderia executar a multa, o time inglês poderia executar a multa e não executou. A gente conseguiu um valor um pouquinho a mais, mas não recebemos todo o valor de John Arias. Então temos muita coisa a receber, mas não temos o dinheiro para executar as compras de cara, para pagar uma multa, por exemplo, um jogador vir, ou para negociar com um clube que está querendo contratar outro jogador. Olha, estou pagando aqui para você 80%, 90% da compra do jogador e o resto estou parcelando. O Fluminense está indo ao mercado com uma entrada baixa e com um parcelamento futuro baseado no seu fluxo de caixa. E isso vem atrapalhando muito as negociações. Isso vem deixando muito difícil a situação do Fluminense convencer jogadores para vir para o clube. E aí, o nosso grande jogada é ir para os times da MLS, do qual são times com boa gestão de caixa, né? São times com donos, né? E principalmente o dinheiro não sai dos Estados Unidos. O dinheiro que a gente dá para arrecadar, que pagaria imposto, ele é maximizado, né? Sem o pagamento do imposto para trazer esse dinheiro para o Brasil e continuar deixando esse recurso nos Estados Unidos. E aí, galera, o que vocês acham dessa estratégia, né? O fato é, já estamos bem avançado da janela de transferência, começou lá no Mundial, né? E até agora a gente só concretizou a compra do Soteldo. Estamos aí, né? Na esperança aí do Lúcio, na esperança ali do Moreno. Parece que são dois nomes que parece, né? Que estão para fechar, né? Tudo indica isso. E são nomes que estão no mercado americano. Será que o Fluminense vai trazer algo além disso? Será que o Nino também pode aparecer? A gente fica muito na torcida, mas com essa tamanha dificuldade de fluxo de caixa, eu acho muito difícil a contratação do Nino. Torço muito para que isso aconteça, mas eu estou vendo a viabilidade disso ficar cada vez mais difícil. Afinal, não sei se os russos vão vender por gratidão, né? É isso, galera. Esse aí é o Vamos Notícia, com Vamos Opinião de hoje, falando um pouquinho da situação financeira do Fluminense no mercado de trabalho, do mercado de transferência, né? E tentando entender o porquê que a gente não está concretizando contratações, com uma dificuldade muito grande, está insistindo no mercado americano, que a gente sabe que é uma liga mais fraca, né? Tudo tem um pouco de razão ali, mas vamos torcer para o Fluminense ir bem no mercado, conseguir ser assertivo. E eu vou pedir para você dar a sua opinião aqui, para a gente conversar aqui embaixo nos comentários. Diz para mim o que você está achando. Acha o nome do Lúcio bom? Acha o nome do Moreno legal? E o centroavante, que agora parece que não é prioridade. Parece que o Navarro negou 3 propostas do Fluminense. E Navarro, que já não é um grande nome, né? A passagem dele para o Palmeiras não foi assim tão boa, apesar de uma artilharia da Libertadores. Sim, Navarro foi artilheiro de uma Libertadores. Mas todos os gols feitos na primeira fase, com um confronto muito fraco, né? Com o qual ele já faz 4 ou 5 gols e dispara ali na artilharia, né? Mas um jogador que o resto do ano, a média de gols dele é tão baixa quanto a do nosso Everaldo, né? Não seria ali a solução. A gente precisa muito desse 9. A gente está aqui nervoso, apreensivo para esse mercado, né? Mas tentando entender um pouco do que está acontecendo para ver qual é a dificuldade que o Fluminense enfrenta para conseguir concretizar as negociações. É isso aí, galera. Meu nome é Sérgio Moretti. Se você não me conhece, esse aqui é o Vamos Tricolores, né? A gente tem live diariamente, de segunda a sexta, ali um projeto com laranja chamado Vamos Laranjada, que está acontecendo mais ou menos às 17h30, 17h40, e temos o Vamos Notícia e o Vamos Opinião, que esse é um vídeo, um misto dos dois, do qual eu dou minha opinião e trago a notícia aqui para vocês, né? Curta o canal, por favor, compartilhe, joga nos seus grupos de zap, ajuda a gente a divulgar. É um canal que está começando e precisa muito do apoio de vocês.
Hoje é Fluminense e Inter, daqui a pouco vamos torcer muito para uma vitória do Fluminense, jogo importantíssimo, que a zaga funcione, né, com Manuel e Freitas, e que o Fluminense consiga trazer ali a classificação, né, muito importante para essa Copa do Brasil. Um abraço a todos, fico por aqui.